Aquele abraço, amigo do esporte, aquele abraço, amigo da bola, chegando com mais um Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião, para aquela resenha de toda semana aqui no Super Canal 100% Caratinga, para falar das coisas do nosso futebol. E hoje recebendo a visita ilustre aqui do goleiraço do Paredão, Jefferson. Ele que é cria de Caratinga, ele que começou lá no América com Maguila, passou pelo Atlético Mineiro, fez história no futebol do Nordeste, jogou em todos os grandes de Alagoas, estava agora recentemente no futebol da Paraíba. E o Jefferson está de férias em Caratinga, está curtindo a família, o papai, a mamãe, os irmãos, e já pensando no futuro, já projetando a temporada 2019, está aqui para poder bater um papo com a gente. E aí, Jefferson, beleza? Tranquilo? Tranquilo. Massa? Muito. Cara, vamos começar falando então lá do início da sua carreira, então, lá do comecinho. Jefferson começou a jogar bola com Maguila mesmo, Jefferson? Isso, com Maguila. Com Grande Maguila. abraço, Maguila. Uma boa tarde para todos. Começamos aí com Maguila, né? Com muito empenho, muita dedicação, né? O incentivo da família, isso é o mais importante, o incentivo dos pais, esse é o mais importante. O incentivo também do próprio Maguila, que nos deu a educação profissional, desde a nossa infância, desde o nosso crescimento profissional. E, enfim, aí nós foi criando um sonho em nossas vidas. Em minha vida em ser um jogador profissional. Porque a educação de casa, eu costumo dizer que a sua é exemplar, né, cara? E não é pela presença do seu pai, não. Porque eu conheço os seus irmãos e falo assim, caramba, eu vejo gente falar que é tão difícil de criar filho e os seus pais, eu não conheço a sua mãe, conheço só o seu pai. Parece que para ele foi tranquilo assim, pô, porque todo mundo com a mesma educação, com a mesma honestidade, com a correção, né? Isso é muito bacana e eu falo pelo Alcedino que eu conheço há algum tempo, o Alcedino, o filho, né? O pequeno, o mais novo. O Alcedino, eu costumo dizer que é um cara que você não vê defeito nele. Eu costumo brigar, rapaz, para falar alguma coisa com esse cara, para bater boca com ele, para brigar com ele, tem que brigar sozinho, porque o Alcedino é impressionante, né? E você, eu conheço mais de longe do que de perto, mas pela carreira que você teve também, já deu para ver que a sua educação é a mesma, né? É claro, vem da família, vem dos nossos pais, né? E a gente procura levar para a vida inteira. Né? A educação é muito importante na vida de qualquer cidadão. A educação, principalmente vindo dos pais. Você saiu de Caratinga, bem orientado pelo Maguila, e foi para onde primeiro? Saí de Caratinga na época, mais ou menos com 12, 13 anos, fui para Tombense, perto de Carangola, jogar no time do Tombense, que hoje é uma equipe bem estruturada. Uma equipe na época já era essa estrutura ou não estava começando? Não era profissional, não tinha um profissional. Colocaram os profissional há pouco tempo agora. Né? Era uma equipe assim de base, uma equipe de base onde de um empresário, né? Tinha o Eduardo Duran, que se não me engano é até hoje o dono do clube. Então fui para lá, fui com o Bruno, o próprio Bruno goleiro, né? Nós fizemos a nossa base lá na Tombense, enfim, começamos a disputar o Campeonato Mineiro e aí foi aonde que eu destaquei. Aí começaram a surgir algumas propostas, aí surgiu a proposta para ir para o Atlético Mineiro. Se não me engano, meus 15 anos fui para o Atlético Mineiro. Aí nisso começou o sonho maior, que é ser um goleiro profissional do Atlético Mineiro. Bacana. Né? E aí a carreira foi expandindo, graças a Deus a carreira foi expandindo aos poucos. Né? E fiquei no Atlético durante aí mais ou menos quase 10 anos. A gente fica feliz com isso, com o trabalho que foi desenvolvido. Você passou por todas as categorias de base do Atlético, isso, né? Isso, desde o infantil. Sempre até destaque, que eu me lembro. Isso, até chegar ao profissional. Né? E quando cheguei ao profissional, você chegando ao profissional, você se sente, né, pô, um sonho realizado, só que você quer jogar. Infelizmente, essa oportunidade eu não tive. De vestir mesmo a camisa do time profissional, essa oportunidade não chegou até mim. E essa oportunidade, às vezes, ela não chega, e muita gente que está em casa, às vezes, não consegue entender, acha que o cara não chega porque faltou qualidade e tal, não. O mundo do futebol profissional é uma outra história, e aí muitas coisas acontecem nos bastidores que a gente que está do lado de cá do sofá não consegue entender. Só quem está lá dentro entende, né? Para pegar um próprio exemplo, vamos pegar o exemplo do Fábio do Cruzeiro. Quantos anos o Fábio está no Cruzeiro? Se não me engano, aí muitos anos. É o jogador que tem mais história com a camisa do Cruzeiro, número de jogos. Você imagina quantos goleiros foram formados nesses 10 anos e não tiveram a mesma oportunidade. Lançaram somente o Rafael. E os outros que foram lançados, que chegaram à idade
Máximo. Tem um agora que foi convocado para a seleção brasileira pelo Tite, mas ele é da seleção do Sub-17, né? Exatamente. Mas é assim, dificilmente, pode ser que o Fábio saindo, não sei se vai sair ou se aposentar, esse garoto vai ter uma oportunidade como terceiro goleiro, né? Porque o goleiro, na verdade, Jefferson, é um cargo de confiança, né? Mais do que uma posição, né? Então, assim, às vezes o cara quando não joga, não é porque falta qualidade a ele, é porque o técnico confia naquele que ele já conhece há mais tempo. É uma posição que o técnico evita de mexer, né? Não é mais ou menos isso? O cara evita de mexer, né? Pô, tá dando certo, tá pegando. A não ser que o cara comece a falhar, dar uma de muralha e tal, né? Mas caso contrário, ninguém mexe na posição de goleiro, né? Exatamente, ninguém mexe. Portanto, é que é uma posição de confiança do treinador. É sim. Uma posição de super confiança. Então, para você ver, pegar o exemplo do Fábio de novo. O treinador entra, sai treinador, o Fábio é o goleiro de confiança do Cruzeiro. O Vitor é o goleiro de confiança do Atlético. O Atlético passou por instabilidade de goleiro alguns anos atrás, mas o presidente falou, precisamos de um goleiro confiável. Confiança. Foi lá e buscou o Vitor no Grêmio. E não saiu até hoje. O São Paulo está passando por isso agora com o Sidão, né? O Palmeiras passou por um certo tempo depois do Marcos, né? É o cargo de confiança, né? O Flamengo passou depois da saída do Júlio César, Bruno e tal. E ainda está passando um pouquinho de estabilidade com aquele momento que aconteceu com o próprio Diego. E sim, exatamente, né? Por falar na questão do Diego, você que é goleiro também, me soou estranho a forma que o Diego saiu do time. Não, ele saiu do time por lesão. Quando o goleiro sai por lesão, ele se recupera. Ele espera voltar imediatamente ou ele espera uma briga por posição? Porque é diferente do jogador de linha. Olha bem, quando o Diego machucou, o Flamengo estava em instabilidade. Tanto é que mudaram o treinador. E nesse momento chegou um treinador novo, o Dorival. E esse goleiro que entrou passou confiança para ele. Mas passou confiança para o treinador. Para o treinador. Porque para a torcida, eu como torcedor do Flamengo, não passou nenhum. Mas passou para o treinador. Passou para o treinador. Ah, tá. E como o time venceu, não vou mexer. Eu creio, se fosse um outro goleiro que tivesse mais tempo no clube, no Flamengo, fosse qualquer outro goleiro que tivesse lá, o Júlio César, por exemplo, se ele voltasse, ele voltaria. Como o Diego chegou esse ano, tem apenas aí meses no clube. O Júlio César tem uma história no Flamengo que o Diego não tem. Exatamente. Isso pro goleiro conta mais do que pro jogador de linha, né? Conta muito. É aquilo que a gente falou, o cargo de confiança. Cargo de confiança. Mas voltando à história do Jefferson. O Jefferson no Atlético passou 10 anos na base do Atlético. Agora é a minha vez. Aí pintou um tal de Levir Coupe na sua vida, né? Levir Coupe que agora no Atlético está arrumando nada porque a diretoria do Atlético, inclusive, vai ganhar o prêmio de lambão do ano. A diretoria do Atlético esse ano está de parabéns, é medalha de ouro em lambança, né? E principalmente porque imaginou que buscando o Levir Coupe iria acontecer o que está acontecendo no Flamengo com o Dorival, o que aconteceu no Palmeiras com o Felipão, no Santos com o Cuca, só que no Atlético não deu certo, que é aquele choque da mudança de técnico, principalmente um técnico que é vencedor, que conhece a história do clube. A sua relação com o Levir Coupe, ela foi ruim ou nem teve essa relação? Não, teve relação sim. Eu até conversei com ele na hora de ele conversar, na hora de ele vir conversar comigo e falou: Jefferson, eu não vou utilizar para a próxima temporada. Em 2006, quando o Atlético foi campeão, eu estava no grupo. Era o terceiro, quarto goleiro, se não me engano. Terceiro goleiro. Nós fomos campeões. Aí quando chegou a hora da pré-temporada, a reapresentação, ele próprio me chamou na sala dele e falou que não iria me utilizar para a sequência do ano, para a Série A até então. Eu falei: tudo bem, então vou ser emprestado porque eu tinha um contrato de 5 anos ainda com o clube. O clube preferiu me emprestar, tanto é que a princípio eu fui para o CRB. Aí eu comecei a minha jornada, comecei a abrir o mercado do Nordeste, né, joguei no CRB, joguei no CSA. Hoje o CSA está quase subindo ainda para a Série A. Eu fico feliz por ter jogado lá e ter estruturado, ter levantado, ajudado a levantar o clube. O clube estava numa situação muito difícil. Hoje o clube está, graças a Deus, está muito bem. Eu fico feliz, né, por fazer história onde eu passo. Agora, a saída do Jefferson do Atlético, como é que é para o jogador que passou 10 anos naquela casa, vem um técnico e fala: não vou te utilizar esse ano agora. Ele deixou a porta aberta ou, tipo assim, o seu ciclo no Atlético está encerrado e vai viver a sua vida? Não deixou, tanto é que eu tinha 5 anos de contrato ainda, né? Aí ele falou que o clube, veja o que o clube pode fazer por você. Você vai ser emprestado a alguma coisa, eu não posso fazer mais nada porque eu não vou contar com você. Então o clube preferiu me emprestar, né? Porque eu não poderia ficar no clube parado ou então treinando e separado, naquela época então.
Bacana, cara. E aí no próximo bloco a gente vai falar dessa história do Jefferson no Nordeste, que é uma história linda, uma história maravilhosa. O cara lá tem o apelido de Paredão e ninguém é chamado de Paredão por acaso, né? Jogou em todos os grandes clubes lá de Alagoas. E lá, para você que de repente é meio ignorante em relação ao futebol do Nordeste, acha que futebol é só aqui no Sudeste, no Sul, lá a rivalidade é tão grande ou maior do que Atlético e Cruzeiro, estádio lotado sempre, né? A valorização do profissional é que é diferente e o Jefferson vai falar sobre isso pra gente no próximo bloco. Então é um baita goleiro e que fez história no Nordeste e vai continuar fazendo história por onde passar, porque está em plena atividade ainda, tá bom? Vamos pro rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Aquele pão quentinho saindo do forno, biscoitos artesanais, bolos. Aqui na Padaria Santa Cruz, a gente faz de tudo para que você tenha o perfeito café da manhã. E para o lanche da tarde tem salgados, hambúrguer, baguete. Dá até água na boca, não é? E tem também produtos sem lactose e sem glúten. Para deixar a sua festa ainda mais gostosa, recebemos encomenda de bolos, tortas e docinhos. Aqui na Padaria Santa Cruz só produzimos alimentos que colocamos na mesa de nossos familiares. Padaria Santa Cruz, há mais de 17 anos com você. VIP Eletrônicos, tudo em informática, manutenção em computadores, notebook e videogames. Na VIP Eletrônicos você encontra a maior variedade de jogos para todas as plataformas. Na VIP Eletrônicos você tem tudo isso e o menor orçamento. A garantia de profissionais capacitados para lhe atender. Informática, games, celular e manutenção. VIP Eletrônicos, Avenida Olegário Maciel 412 Centro, Caratinga. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratinho, baratinho. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul, a cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3321-7373, Rua Nova, Caratinga. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista infrator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite. Aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Olha a conta. Bom, pessoal, deu R$100 para cada um. Mas aqui, ó, passa tudo no meu Cicobi Card. Opa, não pode deixar. Tem promoção. De jeito nenhum passa no meu Cicobi Card. Tem sorteio de carro zero. Gente, essa é por conta do garçom. Todo mundo vai querer aproveitar a promoção Cartão Premiado Cicobi Card. A cada R$100 em compras, você recebe o número da sorte para concorrer a Etios e TVs de LED. E ainda pode concorrer a 5 S10 no sorteio final. Peça o seu Cicobi Card e participe. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, o seu espaço da informação e da opinião, para continuar batendo esse papo, essa resenha gostosa aqui com o Paredão, meu amigo Jefferson, que está de férias em Caratinga, está curtindo a família, veio matar a saudade do tempero da mamãe com certeza, e enquanto começa a imaginar os planos aí para a temporada 2019. E a gente aproveitou e pegou o cara para poder contar um pouco da história dele aqui pra gente. E é sempre uma história inspiradora para muitos jovens que estão em Caratinga, imaginando, sonhando também em ser jogador de futebol. É possível, está aqui o Jefferson para poder mostrar que é plenamente possível. Jefferson,
A saída do Atlético, você falou que a porta ficou aberta, você não voltou, mas até porque você fez um sucesso enorme jogando no Nordeste. O primeiro clube foi o CRB. CRB. Quando você chegou, imagino que o choque de realidade do Atlético para o CRB é diferente. Você chegou com quantos anos? Com 25, mais ou menos? Não cheguei com 21. Com 21 anos, pô, pois é, exatamente. Com 21 anos, né? Um choque de realidade, né? Até porque você vivia em BH, aí você vai para o Nordeste, tem um choque de cultura também, né? Como é que é isso na cabeça de um garoto com 21 anos? Ele não é garoto, né? Como é que é esse choque de realidade? Muito, muito difícil. A princípio eu senti um pouco de dificuldade. Tanto é que a gente pega a estrutura do Atlético Mineiro com a estrutura dos clubes do Nordeste, é totalmente diferente. Então foi um pouquinho de dificuldade, mas aos poucos eu fui me adaptando, fui vivendo aquela realidade, é assim que tem que ser, então eu vou seguir isso aqui. Então eu coloquei na minha mente que eu estava no CRB e não estava mais no Atlético Mineiro. É isso que eu mentalizei. Se eu não tivesse mentalizado, eu pedia para sair, como qualquer outro jogador faria isso. Tem muitos jogadores que saem, que são emprestados para outras equipes inferiores e não conseguem viver desenvolver o futebol porque fica preso ao que poderia ter sido, né? Exatamente. Então eu coloquei na minha cabeça que aquilo era a minha vida, era o meu sustento, aí eu coloquei em prática. E em questão de você colocar em prática, você colocar o seu sonho, né, no bico da chuteira, aí você coloca tudo para fora. Aí você começa a render, você começa a mostrar o seu trabalho, você começa a se tornar feliz no local que você está, porque você está fazendo aquilo que você gosta. E outra coisa, né? Você foi para Alagoas. Isso, princípio Alagoas. Não dá para o camarada falar que vai ficar infeliz morando em Alagoas, que é um estado maravilhoso, né? Por favor, né? O cara fala assim, eu tô infeliz aqui em Alagoas, tá de brincadeira comigo, né? É claro que não. E fazendo aquilo que você gosta, que você falou, jogando futebol, que é o sonho de milhões de garotos e a gente sabe que poucos conseguem. Eu também fico muito à vontade para poder falar, porque eu também fui um dos garotos que sonhou um dia ser jogador de futebol. Não consegui ser profissional de futebol. Consegui jogar aqui em Caratinga, nos clubes aqui de Caratinga, Amador, joguei até um campeonato mineiro de juniores pelo Santa Rita, mas do nível do Jefferson é outra história. O cara é profissional de futebol, vive disso, tem uma carreira muito vitoriosa, porque é outra coisa que as pessoas se enganam muito também, né, Jefferson? Muita gente acha que o camarada que teve carreira vitoriosa é só aquele que vingou no Atlético ou no Cruzeiro, e não é, né? O futebol no Nordeste é maravilhoso. Quem tem a oportunidade de assistir clássicos, a gente vê que a paixão do povo, o assédio na rua, no restaurante, é a mesma coisa do assédio do cara que está no Atlético ou no Cruzeiro. Né? É a mesma coisa aqui, coisa maravilhosa, coisa perfeita assim. E você jogar no Nordeste, é claro que a realidade é diferente, mas o povo lá é mais apaixonado. O povo lá é mais fanático pelo clube. O clube pode estar na Série D, na Série C, que o povo vai no estádio, vai defender o clube dele, quer ver o clube dele crescendo, quer ver o clube dele feliz. O povo lá é um povo muito feliz, muito alegre e muito apaixonado pelo seu clube. E isso é muito bacana porque aqui no Sudeste, no Sul, tem muito aquela história do torcedor modinha, né? Aquele cara que vai quando o clube dele tá bem, quando o clube tá querendo cair para a Série B, ele fica mais em casa, né? No Nordeste, a paixão do torcedor, e a gente vê aí pelos baianos, do Vitória, do Bahia, o Fortaleza acabou de subir agora com o Rogério Ceni, né? A gente vê a paixão que o Ceará, que acho que não vai cair, né? Foi mobilizado a torcida, o Lisca doido deu uma injeção ali, né? Então, assim, você vê que a paixão do torcedor, ela é diferente também. E faz a diferença. Faz a diferença dentro de campo, né, Jefferson? Saindo do CRB, você foi para onde? Fui pro CSA. CSA. Pro maior rival. Pro maior rival. Isso. E como é que é essa mudança? Você sai de o torcedor fica com raiva do G. Pô, o Jefferson ficou ídolo no CRB, agora vai pro CSA. É como sair do Atlético aqui e ir pro Cruzeiro. Exatamente. Né? Foi o caso do Fred, né? Muitos atleticanos ficaram chateados, que eu acompanhei também, muitos atleticanos ficaram chateados. Sim. E no meu caso foi a mesma coisa. Muitos regateantes ficaram um pouco chateados, mas a minha vida era aquilo. É uma profissão. Então não tenho que escolher, não vou ficar sempre no CRB. E o CSA me fez a proposta na época, eu aceitei. Tanto é que nesse ano, foi em 2009, se não me engano, que eu fui, que nós eliminamos o Santos na Copa do Brasil. Aliás, meus parabéns pela atuação. Eu estava acompanhando, foi pela Copa do Brasil, né? Uma atuação monumental do Jefferson. Eu não só acompanhei a partida, como fiz questão de escrever uma coluna para o Diário de Caratinga à época.
uma atuação elogiada por todos que estavam cobrindo o jogo aquele dia na Vila Belmiro, uma atuação monstruosa do Jefferson, mostrando que tinha muita qualidade, né? O time inteiro, você saiu com a maior nota dos jornais daquele jogo, né? É uma atuação assim que você inesquecível para você? Contra o Santos na Vila, pô? Claro, o Santos na Vila, o Santos do Rei Pelé, não tem como esquecer, não. Não tem, eu nem dormi aquela noite. Nem dormiu, né? Nem dormi, tão feliz que eu fiquei. Por você eliminar o Santos dentro da Vila Belmiro, como ganhamos de 1-0, né? Eu fechando um gol, pegando tudo. Porque o time pequeno, quando vai enfrentar, e assim, com todo respeito ao CSA, comparando o CSA com o Santos, é um time pequeno, né? A história do CSA é gigante, a torcida é maravilhosa, mas quando você compara a realidade, como você falou, do CSA com o Santos, foi a zebra do ano. Exatamente. Né? E quando esse time vence por 1-0 o Santos, que fosse o Santos ou o São Paulo no Morumbi ou o Palmeiras, depende muito da atuação do goleiro, né? Passa muito pela atuação do goleiro, né? Que a tendência principalmente, né? Bombardeio o tempo todo. Sempre. Que é um time de maior qualidade, um time maior, inferior a tudo, né? Vai atacar mais, vai. Então o goleiro tem que estar sempre atento, junto com o seu sistema defensivo. O que eu falei aquele dia, se nós não levarmos gol aqui, não vamos sair classificado. Graças a Deus foi o que aconteceu. Não levamos gol, conseguimos fazer um lá, o único que nós demos lá e fizemos gol, saímos classificados. Eu me lembro exatamente que assim, o que se falou durante o jogo, eu acompanhei o jogo todo, foi realmente do que você fez lá na Vila Belmiro, né? Foi eleito o melhor em campo e com mérito, obviamente, né? Fechou o gol naquele jogo e eliminar o Santos na Vila Belmiro, né? Numa Copa do Brasil é um feito da história do CSA e, obviamente, para a sua carreira pessoal também, né? Jamais vou esquecer. De jeito nenhum. Saindo do CSA, você foi para onde? Ainda fui pro Asa, ainda de Alagoas. Pro Asa. Isso. Aí que é outro gigante também. Outro gigante, exatamente. Outro gigante também. Nós fomos vice-campeões da Copa do Nordeste na época de 2013. Que é uma competição pro nordestino, pro futebol do Nordeste, mais importante até do que a Copa do Brasil, que é onde ele tem mais chance de vencer. Isso. Né? É uma competição monstruosa, né? Monstruosa. É uma competição monstruosa. O total apoio da CBF também, né? São mais importantes. Sim. É uma competição enorme, né? É enorme, muito boa. Fomos vice-campeões. Infelizmente não fomos campeões. Quem foi campeão na época foi o próprio Campinense mesmo, foi campeão. Fizemos uma final com eles. Infelizmente não fomos campeões, mas chegar na final, né? Uma Copa do Nordeste, onde você tem Bahia, Sport, Fortaleza, você tem todos os grandes, né? Do Nordeste, né? É um feito maravilhoso também, né? E aí quando você encara a sua carreira até então, você fala assim, pô, vou continuar no Nordeste, tá bom para mim aqui, tô tranquilo, né? Tenho porta aberta em todo lugar, né? Mas não é a questão de você, assim, vou ficar só no Nordeste, é mais as questões de oportunidade. Como nós falamos aqui no início, a posição do goleiro é uma posição de confiança. Se você pegar os clubes grandes, eles têm seus goleiros de confiança que estão lá 3 anos, 4 anos. Então para você chegar e falar assim, vou tomar a posição dele assim, não é assim, precisa de um tempo. Precisa de um ano. O goleiro tem que passar por uma fase muito difícil, entendeu? Então as coisas não vai acontecer assim, ó, de repente. Um exemplo que você está falando agora é o goleiro do América, o João Ricardo, que é um ótimo goleiro. Né? Já teve cotado para ir para São Paulo, aí o São Paulo preferiu apostar no Sidão, que para mim é menos goleiro que o João Ricardo. Né? E aí acabou ficando, né, o João Ricardo no América, mas é um goleiro que passa a impressão para a gente que ele merece, com todo respeito ao América, tá? Ele merece uma oportunidade num clube maior do que o América ainda, né? Do São Paulo, no caso. Do São Paulo, no caso e tal. Então, assim, é mais complicado. Saindo do Asa, você foi para... Ainda Santa Rita. Santa Rita. No Santa Rita eu me lembro, porque era um clube que eu, confesso a minha ignorância, não tinha ouvido falar ainda do Nordeste, da Paraíba. Então, eu não conhecia ainda. Não, time de Alagoas ainda, só que era o Corinthians Alagoano, no caso, que fundiu e virou Santa Rita. Então era um clube novo. Isso. Como era o Corinthians Alagoano, que quem administrava era o empresário João Feijó, muito conhecido no Nordeste, no Brasil todo. Aí ele pegou o Corinthians Alagoano e fundiu com o Santa Rita, que fizeram uma ligação entre o prefeito de Boca da Mata e que é irmão até então ele era o presidente da federação, aí ele renunciou, hoje ele é o vice-presidente da CBF e prefeito de Boca da Mata. Aí ele juntou com o irmão dele, os dois empresários, e fundiram, pegaram o Corinthians Alagoano e fundiram. Aí colocaram o Santa Rita Esporte Clube.
E a sua história no Santa Rita também foi bacana. Foi muito bacana. Eu me lembro. Porém, foi muito curta, porque era um contrato bem curto, mais para disputar a estadual e a Copa do Brasil, né? Mas graças a Deus eu também tive um destaque lá muito bom. Me lembro, eu acompanhei. Bom, a gente vai continuar batendo esse papo aqui com o goleiraço Jefferson no próximo bloco, tá bom? A gente vai falar ainda dessa saga dele pelo Nordeste, falar um pouco do futuro, o que o cara tá planejando pro futuro agora, né? E a gente sabe que vida de goleiro, todo goleiro quando se reapresenta para pré-temporada, sempre se apresenta com uns quilinhos a mais, aquela coisa toda, férias, dorme até mais tarde. A gente vai continuar batendo um papo aqui com o Paredão, tá bom? Segura aí. Todo dia é assim na Padaria Santa Cruz. Quebra o ovo, joga farinha, amassa, leva para o forno. Depois vem aquele recheio especial e o toque final. Tudo feito com muito carinho nos mínimos detalhes. São mais de 17 anos botando a mão na massa para entregar mais que um alimento. Aqui vai um pedacinho do nosso coração. E o grande segredo de cada receita é a paixão por servir você, que nos ajuda a construir uma história e faz o nosso trabalho ser uma delícia. Padaria Santa Cruz, há mais de 17 anos com você. VIP Eletrônicos, tudo em informática, manutenção em computadores, notebook e videogames. Na VIP Eletrônicos você encontra a maior variedade de jogos para todas as plataformas. Na VIP Eletrônicos você tem tudo isso e o menor orçamento. A garantia de profissionais capacitados para lhe atender. Informática, games, celular e manutenção. VIP Eletrônicos, Avenida Olegário Maciel 412 Centro, Caratinga. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul, a cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3321 7373, Rua Nova, Caratinga. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista infrator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite. Aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Olha a conta. Bom, pessoal, deu R$100 para cada um. Mas aqui, ó, passa tudo no meu Cicobi Card. Opa, não pode deixar. Tem promoção. De jeito nenhum passa no meu Cicobi Card. Tem sorteio de carro zero. Gente, essa é por conta do garçom. Todo mundo vai querer aproveitar a promoção Cartão Premiado Cicobi Card. A cada R$100 em compras, você recebe o número da sorte para concorrer a Etios e TVs de LED. E ainda pode concorrer a 5 S10 no sorteio final. Peça o seu Cicobi Card e participe. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião, para continuar batendo papo aqui com o meu amigo Jefferson, que no último bloco agora a gente falou da passagem dele curta, mas vitoriosa também pelo Santa Rita, um novo clube, um clube novo lá da Paraíba, e saindo do Santa Rita... Aí surgiu para ir para o Campinense. O Campinense, que é um dos grandes da Paraíba, né? Exatamente. Campinense... rivaliza com 13. Com 13. 13 é o Botafogo, que é da capital. O Botafogo da Paraíba é da capital. O 13 também é de Campina Grande. É de Campina Grande. E se lá o clássico é o fervoroso clássico também. É fervoroso também, né? Eu me lembro de ter acompanhado um clássico Campinense 13, você atuando, parece que o resultado foi 1-1, se eu não me engano. Não, foi
Ganhamos 2x0 esse jogo. Foi 2 Perdemos o primeiro clássico de 1x0, no segundo clássico ganhamos 2x0. Tá. Então, assim, um jogo apertado muito, também muito apertado. E o nível técnico muito bom. Muito bom. O nível técnico muito bom porque é clássico, né? Às vezes, e quando se joga clássico, os dois times precisando ganhar, precisando vencer, né, para seguir de fase, onde o Campinense conseguiu vencer e se aproximar da próxima fase, tanto é que nós chegamos à final. Infelizmente nós fomos vice-campeões, mas eu saí como destaque e melhor goleiro do Paraibano. Com muito trabalho, né? Muito trabalho, muita dedicação, muito empenho. E a gente sabe que... Gé, você está com quantos anos hoje? 32. Tem muita história ainda pela frente, né? Porque o goleiro, se tem as desvantagens de ser difícil de entrar, aquela coisa toda, goleiro também, na idade que o Jefferson tá no ponto, tá maduro, né? Tá maduro. Não dá para dizer que um goleiro da idade do Jefferson tá no ponto, né, Jefferson? Você estava agora recentemente no Campinense. No Campinense. O seu contrato lá já terminou? Já terminou o seu contrato agora no Campinense? Não tem pretensões nenhuma de voltar. Claro que a gente respeita o clube, mas a gente não tem pretensões, nem vai estar surgindo algumas coisas já, a gente vai estar sentando e analisando já para ver o que tem de melhor nesse ano pra gente. Quando surgem algumas coisas, como você está dizendo agora, é do Nordeste ou surgem alguns convites? Porque assim, eu olho para a qualidade que você tem e vejo clubes... até mesmo como o próprio América Mineiro, por exemplo, que tem o risco aí de ficar sem o João Ricardo, acho que você é um goleiro à altura para substituir o João Ricardo no América, jogando a Série A ou a Série B, não sei, eu espero que o América fique na Série A, né? Eu acho que você é um goleiro ali do mesmo nível, com experiência, com rodagem, para poder jogar num time do nível do América, para jogar no nível do Ceará, por exemplo, né? O Fortaleza voltando aí para a Série A do futebol brasileiro. Eu não, sinceramente, acho que pelo que você já fez na sua carreira, você tem qualidade para poder estar em um desses clubes aí tranquilamente. Né? Quando você fala está surgindo algumas coisas, está surgindo lá do Nordeste, clubes que você já passou, mais no Nordeste, que é onde você também fez a sua fama onde toda. Eu fiz a minha história, onde eu fiz e faço uma história lá. Mas claro, se surgir uma oportunidade aqui embaixo, é claro que eu venho. Até mesmo por brigar por uma posição, por exemplo, o América. Você vindo para o América e brigar por uma posição, é claro que eu vou ter um ano inteiro de trabalho. E claro, pode acontecer contusões do próprio goleiro, pode acontecer um momento difícil que ele pode atravessar, né? Mas tem os porém. Seja quem for que vai estar lá, é um profissional. Sim. E um profissional muito bom, por sinal, por estar vestindo a camisa do América, tem que haver um respeito entre as partes. E a gente fala a posição de goleiro é um cargo de confiança e na maioria das vezes é mesmo, né? O cara, nenhum técnico gosta de chegar e mudar o goleiro como o Dorival fez lá no Flamengo. Eu acho o Diego muito mais goleiro do que o César. Acho até que o Diego não vivia o melhor momento dele, assim como o time também não vivia, porque às vezes a gente costuma olhar para o goleiro como se ele jogasse sozinho, né? O cara não está vivendo um grande momento, mas o time tá, porque é curioso, você dificilmente vai ver um time liderando o Campeonato Brasileiro e o goleiro sendo mais vazado. Uma coisa não combina com a outra, né? Normalmente, se o time estiver bem, o goleiro, a lógica é que ele também esteja bem. Mas eu não entendi muito bem a mudança do Dorival. Por isso que a gente fala, dentro do vestiário, no ambiente do grupo, acontece muita coisa que o torcedor às vezes não sabe. Os bastidores. E às vezes a gente não sabe o que acontece. O Gerson fica de férias até quando? Até o 1º de dezembro. Até o 1º de dezembro. Depois começa a nova temporada 2019. Então você tem mais um mês aí de férias ainda, para descansar, para rever a família, parente, depois, aquela coisa toda, para curtir com... Depois organizar tudo novamente, seguir a vida de novo, seguir nosso trabalho. Seguir a vida de novo. O mais importante de tudo é você fazer o que você gosta. Esse é o mais importante de tudo. Pode ser Série D, Série C, o que for. Agora você fazendo o que você ama, o que você gosta, o que você sempre sonhou, porque eu vejo muitas pessoas, em geral, no mundo inteiro, que não estão ali porque gostam. Muitas pessoas. Eu não, eu faço com amor porque eu amo a minha profissão. Eu amo de coração. Isso é muito bacana, cara. Isso é bacana. Isso não tem coisa melhor. Isso é sucesso, gente. Porque tem gente que acha que o fulano fez sucesso. Acha que o cara que fez sucesso é aquele cara que ficou milionário, é o Ronaldinho Gaúcho, é o Neymar. Nem todo mundo, a grande minoria, a pequena parcela dos jogadores de futebol profissional
eles têm o nível de vida, o ganho financeiro que tem Ronaldinho, Neymar, Kaká, essas feras todas. É a 0,5% dos caras, né? A grande maioria são jogadores. E o Gerson ainda está num patamar excelente, porque a grande maioria vive de salário mínimo, que não é o caso do Jefferson. Ele jogou em grandes clubes do Nordeste e eu tenho certeza absoluta, ele não vai me contar aqui o salário dele, mas obviamente é acima da grande maioria dos jogadores de futebol. Mas ele faz porque ele ama. Então, o futebol, seja qual for, igual ele falou, na Série A, B, C ou D, o cara precisa de gostar, né? E eu vou até pegar um gancho que você acabou de falar agora, que eu, com relação ao futebol amador de Caratinga, que o seu irmão Alcedino está começando aí a trilhar como técnico, eu confesso que eu ando meio desiludido. Nós brigamos durante um certo tempo para que pudéssemos ter de volta o campeonato regional em Caratinga. Esse campeonato retornou em 2002. Eu tenho a grande felicidade de ter feito parte da equipe que ajudou a retornar esse campeonato ao lado de J. Baranda, Hélio do Carmo, Juarez Salles, né? Eu fico muito feliz de ter feito parte dessa turma que fez com que o futebol de Caratinga voltasse a ter um campeonato como regional, né? Mas de um tempo para cá eu confesso que eu tenho perdido um pouco do prazer de fazer futebol regional. Muito em função de algumas coisas que a gente vê dentro e fora de campo. Ano passado, por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande para a cobertura do campeonato. Eu busquei uma parceria para poder fazer essa cobertura e eu fui roubado, essa é a palavra, eu fui roubado, eu fiquei no prejuízo, né? E esse ano eu ainda não consegui ter o mínimo de receita, de rentabilidade com o futebol amador de Caratinga. Aí você fala assim, vai no que o Jé falou, eu faço porque eu gosto muito. Porque se eu fosse olhar a vontade da esposa em casa, que eu vou sair de casa no domingo para fazer, filho, amigos, podia ficar na roça fazendo churrasquinho e tal, eu não sairia. Mas eu confesso que eu estou repensando muito se para 2019 eu vou realmente fazer parte do cenário do futebol de Caratinga. Não vou abandonar minha carreira, vou continuar com o meu programa aqui, com a minha coluna no jornal, mas o futebol regional de Caratinga, eu confesso que desde o ano passado eu já estava pensando nisso. Este final de semana eu ganhei mais um motivo ainda para poder pensar nisso com carinho. Se eu realmente preciso fazer parte do cenário do futebol de Caratinga do jeito que ele está. Então eu estou bastante desanimado, é a palavra. Mas voltando aqui ao que o Gerson falou, a questão do convite, a questão das propostas e tudo mais, elas já estão começando a surgir, você vai analisando. O que conta mais para você? Analisar essa proposta de uma maneira só financeira ou a possibilidade de repente, ganhar títulos, que é o que fica para o jogador de futebol? A possibilidade de ganhar títulos. Não é só você ir para um clube por questões financeiras. De repente o clube pode ir lá e brigar para uma segunda divisão, cair para a segunda divisão e você e a sua história no clube não vai ficar. Essa é a diferença. Então você indo para o clube sabendo que o clube vai fazer um time bom, sabendo que vai ser o treinador, fazendo um time bom, montando uma equipe boa que vai brigar por títulos, você vai poder fazer história. O seu nome vai estar no quadro para sempre. Nunca mais ele vai sair da história. Nunca mais você sairá do quadro. Como o seu está na maioria dos grandes clubes lá de Alagoas, da Paraíba. Exatamente. Então acho que isso conta muito, né, Jeff? Conta muito. Porque na verdade a pessoa quando começa a fazer futebol principalmente, o cara começa a fazer por prazer. Isso. Né? Quando você está longe de encerrar a carreira ainda. Mas você se imagina encerrando a carreira quando deixar de sentir isso aí, né? Isso. Esse prazer, né? Quando acabar o prazer, o friozinho na barriga, quando você entrar no estádio, o estádio cheio, né? Aquela pressão, né? Todo mundo gritando seu nome, aquela pressão enorme aí. Quando isso acabar, o frio na barriga, que você não sentir mais vontade, quando isso acabar, porque está na hora de pendurar as duas. Está na hora de, opa, deu, né? Pra mim deu, porque realmente não tá... Não tem coisa melhor, você entrar no estádio cheio, 20 mil, 25 mil, 30 mil pessoas, começando a gritar seu nome, paredão,
Isso não tem coisa melhor. Isso é coisa melhor. É por isso que eu falo, você fazer uma coisa que você ama, que você gosta, não tem dinheiro nenhum. Não tem dinheiro nenhum. Porque você está fazendo com amor. Bacana. Olha, hoje eu abri um jogo, tem um bloquinho a mais, tá, Moisés? Os blocos agora foram pequenos, então nós vamos gravar mais um bloco para a gente poder continuar o papo aqui, que está muito bacana com essa fera. Normalmente a gente tem meia horinha de programa e tal. Hoje eu vou esticar um pouquinho mais o programa para poder aproveitar bem o nosso paredão aqui. Então a gente vai fazer um bloco extra para poder bater um papo com essa fera aqui, para ele poder contar um pouquinho do futuro, o que ele está planejando também para o futuro, quando está longe ainda ele encerrar a gloriosa carreira, a vitoriosa carreira, se ele pretende voltar para Caratinga, alguma coisa assim. Já já a gente volta. De volta com o nosso bloco extra aqui. Normalmente a gente não tem 4 blocos no programa, mas hoje, para aproveitar aqui a presença do nosso paredão, vamos esticar o programa um pouquinho para a gente poder esticar esse assunto aqui e falar dos seus planos. A gente já falou aqui do começo da sua carreira, da sua história bonita no Nordeste, dos seus anos de base no Atlético. Como que o Jefferson imagina a vida dele, vamos colocar daqui a 10 anos, porque eu acho que aos 42 deu também, né? 42 já deu, né? 42 tá bacana, criou, tem mais ou menos uns 38. Se você tá querendo que você volta, aquela coisa toda, né? Acho que já tá, acho que aos 42 já deu, né? Onde o Jefferson imagina, vou morar onde, vou voltar para Caratinga ou não? Fiquei tão bem no Nordeste, sou tão reconhecido que eu vou ficar por lá para trabalhar com futebol. Você imagina fazendo o que e onde? Olha só, eu pretendo ainda mexer com futebol. Sim, não sei qual área. A paixão do futebol. É a paixão. Eu pretendo mexer com futebol, mas a princípio, hoje eu moro em Montes Claros, com a minha família, com a minha esposa, né? Mas eu pretendo ainda viver aqui em Caratinga. Tanto bem perto do meu pai, da minha mãe, perto dos meus irmãos, da minha família. Esse é o meu desejo hoje. Né? Mas como eu falei, depois que eu parar, vou ficar curtir a família, curtir meus pais. Né? Hoje você mora em Montes Claros? Isso. A minha esposa é de lá. Nós moramos lá. Nossa residência é fixa lá. Mas tem aqui meu pai, minha mãe. Então quando eu parar, vou pegar minha esposa. Tá combinado com a esposa já? Ou ela vai ficar sabendo isso quando ver o programa? Quando ver o programa. Não, mas isso já tá dentro de mim há muito tempo. Está dentro de mim. Tô falando pra você. Tá sendo exclusivo ainda. Bacana. Acho que nem meu pai sabia disso. Sabia não? Sabia não. Bacana. Mas eu vou voltar pra Caratinga. Ainda voltar a mexer com futebol. Claro que depois que você para, você não vai diretamente para um clube. Você vai comandar uma equipe. Vou pegar um exemplo assim do Rogério Ceni. Parou de jogar, foi pegar o São Paulo. Não soube administrar o clube. É outra realidade. É outra, jogando para comandar é diferente. É outra. Primeiro você tem que ter experiência. Mas você quer ser técnico, você quer ser dirigente, você quer base, quer formar novos goleiros, novos Jefferson, novos paredões. Exatamente. O que você pensa na vida de fazer? Eu pretendo, assim, a princípio, ser treinador de goleiro. A princípio. Porque é uma profissão que eu gosto, que eu amo, que tem prazer, não tem coisa melhor. Então eu quero ser treinador de goleiro, porque eu sei o que o goleiro passa, sei o que o goleiro vive, sei o dia a dia do goleiro como que é, sei a realidade todinha. O que os goleiros passam aí na Série A, Série B, eu também passo. Sim, com certeza. Entendeu? Então eu quero passar para os mais jovens, então até mesmo no profissional, porque eu vou estar com ele nos momentos difíceis, porque nós goleiros, nós jogadores, nós temos os dias bons e também nós temos os nossos dias maus. Acho que pode pintar uma dobradinha. O Ocedinho está estudando bastante, exatamente, né? Tá eu faço parte da comissão dele. O Ocedinho está trabalhando bastante aí já, jovem Ocedinho. Eu só disse para ele o seguinte, Ocedinho, se te falar umas palavras, não diz não, cara, dá dor aqui. Tô brincando. O Ocedinho é um cara que a gente não imagina ele dando um berro com ninguém. Né? Mas isso aí não vamos ensinar para ele com a experiência que eu tenho. Eu imagino que o palavrão mais feio que você já deve ter falado com alguém é bobo feio, né? Assim, bobo feio, a coisa mais dura que ele deve ter falado com alguém deve ser isso, né? Mas sem dúvida nenhuma, um camarada que tem um futuro brilhante pela frente, porque estuda demais, é muito focado, né?
E eu tenho certeza absoluta que vai dar certinho. De repente tem o irmão aí como preparador de goleiro, com a experiência que você já tem. Na comissão dele, né? Vamos só crescer. Para ajudar bastante. Eu acho que você voltando para Caratinga, eu espero que daqui a 10 anos, eu fiz agora há pouco aqui um desabafo em relação ao futebol de Caratinga. Eu tenho certeza absoluta que o futebol de Caratinga, não o amador propriamente dito, mas o futebol, porque quando a gente fala futebol amador e profissional, é tudo futebol, gente. As regras são as mesmas, exatamente. As dificuldades são muito parecidas. Exatamente. O que acontece é que em um cara vive daquilo e no outro não, né? Porque todo cara que é profissional de futebol um dia já foi amador. O cara na categoria de base ele é amador, ele é profissional. Exatamente. Então a gente precisa entender isso, né? O que a gente espera, o futebol de Caratinga, ele precisa de pessoas que amem futebol, exatamente. Que estejam apaixonadas por futebol. Pegando o gancho do Jefferson novamente aqui para poder falar do futebol amador de Caratinga, os resultados, o Promessas venceu por 2-0 a equipe do Santo Antônio, que é comandada pelo nosso amigo Alcedino. O Esplanada empatou em 1-1 com a América de Santa Efigênia. Empate no próximo jogo, decisão por pênaltis. Quem vencer leva a vaga. O Bar das Graças venceu o Fluminense por 1-0. Eu estive lá em Santa Rita de Minas acompanhando a vitória do Juca Antônio 1-0 para cima da equipe do Santa Cruz, um dos favoritos ao título. Depois do jogo, aliás no intervalo já, né? O técnico do Santa Cruz, o presidente do Santa Cruz foi para campo reclamar com a arbitragem de um pênalti que teria acontecido. Eu seria leviano se eu dissesse que eu vi o pênalti porque eu estava atrás de um gol e o pênalti aconteceu no outro. Então, 100 metros de distância, com 22 homens, mais o árbitro na minha frente, eu não vou bater aqui, bater no peito e falar que eu vi o pênalti. Mas pela revolta dos jogadores, leva a crer que o pênalti aconteceu. Mas isso não justifica de maneira alguma a tentativa de agressão ao árbitro depois do jogo, os xingamentos, jogar água, jogar balde. Não justifica de maneira alguma, porque eu acho que o futebol não precisa mais disso, né? Já deu. O futebol não precisa mais disso. E outra coisa, quem acha que o futebol é assim mesmo, fique então à vontade, porque eu prefiro me retirar. Eu estou pensando seriamente e digo isso aqui sem dor no coração nenhuma. Já estou pensando isso desde o final do ano passado, quando eu, repito aqui, eu fui roubado no campeonato, né? Eu fui roubado literalmente dinheiro e agora estou pensando seriamente para 2019 não trabalhar mais com futebol regional de Caratinga. É um pensamento meu, porque as cenas que a gente tem visto aí realmente são desanimadoras. Se quem acha que futebol é isso, fique à vontade, eu prefiro me retirar, aquilo que eu falei para o Gerson. Quando você deixa de ter prazer com alguma coisa, é hora de repensar. Meu goleiro, seguinte, cara, prazer te receber aqui. Sempre quando tiver de férias, volte aqui para a gente poder bater esse papo, né? Eu acho que é sempre muito bacana conversar com pessoas que têm a história que você tem, a rodagem que você tem. Eu tenho certeza absoluta que daqui a 10 anos, quando você chegar aos seus 42, falar assim, opa, hora de parar, que você resolva voltar para o futebol de Caratinga. Com o maior prazer, a cidade vai te receber e te acolher muito bem, porque eu acho que o futebol de Caratinga vai precisar muito de pessoas como você. Obrigado, agradeço pela oportunidade de estar presente aqui. Eu vou falar, quando estiver quase parando, eu vou jogar o regional ainda. E você tem que estar, viu? Então vamos fazer um acordo aqui. Se você voltar, eu posso estar daqui a 10, eu vou estar com 54. Eu volto. 54 ainda dá para poder falar na confirmado, tá gravado. Vai ficar guardado na memória, viu? Certo. Eu só não quero ver por aqui o Alcedino como técnico. O Alcedino vai estar longe, num time profissional, né? Beleza, Alcedino? Tá me devendo a visita aqui, hein? Quem sabe na próxima segunda-feira, com a classificação encaminhada, né? Aqui não pode pipocar, não. Ganhando ou não, tem que vir no programa, né? Não pode vir só na vitória, porque o cara quer vir só na vitória. É muito bom, né? Quando ganha, eu vou. Não, quando ganha, não. Quando perde, também. Tá certo? Eu agradeço a oportunidade, meu de coração. Agradeço você também que está nos acompanhando aí, tudo de bom. Nem a minha família, meus pais, né? Poxa, estão sempre aí acompanhando a nossa trajetória, a nossa carreira. E como eu falei, você tem que ser feliz, você tem que fazer o que você ama. E eu faço o que eu amo. Com muito prazer. Bacana. Dou minha vida porque era um sonho. Quando você sonha, sonho realizado. Um sonho realizado. Quando você sonha, começa a conquistar tudo assim que você almejava assim no futebol, poxa, não tem coisa melhor. E eu fico muito à vontade para falar desse cara, porque uma das grandes atuações, talvez a maior atuação na carreira dele, eu vi que foi quando ele fechou o gol contra o Santos na Vila Belmiro.
acabou com o jogo e a equipe dele se classificou na Copa do Brasil. Então, esse cara fez história lá, não por esse jogo, mas por tudo. Mas esse jogo, acho que foi a cereja do bolo na carreira dele lá no CSA. Exatamente. Beleza? Beleza, obrigado. Abraço. Vamos dar um abração pro Maguilão, viu? Maguilaço, grande Maguilaço. Tá me devendo, tá viajando pro Rio de Janeiro, tá curtindo praia, aquela coisa toda. Quando voltar também, o Maguilão vai estar aqui para poder ver um papo. Não esqueço dele não, porque é uma pessoa que me ajudou demais, junto com meu pai. Me ajudou muito no meu início, assim, como profissional, você me acompanhou também, assim, em tombos, dá uma assistência pra gente lá, uma pessoa fantástica. Acompanhou você e vários outros, exatamente, né? Vários Jones outros. Carioca, exatamente. E muito. Eu jamais vou esquecer, você não pode, assim, deixar essa pessoa de lado, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Eu falo, eu sou testemunho, meu pai é testemunho, Maguilão é uma pessoa fantástica, sensacional. Eu considero isso todo meu coração, eu considero, bacana. Porque me ajudou muito. Bacana, esse reconhecimento também é bacana. E o Maguila, se ele não tivesse esse carinho das pessoas que sabem que ele foi importante na carreira deles, ele não teria essas portas abertas nesses grandes clubes. Ele me mandou hoje uma mensagem e está lá no Fluminense, né, no Rio de Janeiro. Como ele vai no Atlético, vai no Cruzeiro, vai no Vasco, vai no Flamengo, tem portas abertas, é porque esse cara aqui tá bom? Gente, semana que vem a gente volta com mais um Abrindo o Jogo. Aquele abraço.